Alô, alô, YouTube, alô, podcast, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana. E hoje nós temos um episódio bem especial, porque temos uma convidada que vem lá de Cuba. Continuando naquela nossa série que estamos fazendo, de entrevistando pessoas de vários países. Aqui vai aparecer na tela todos que nós já fizemos. Hoje vamos conversar com a Nadi, que é lá de Cuba. Ela tem um canal dela, Nadi Moura, que ela fala sobre a Cuba, fala sobre a experiência dela aqui no Brasil, sobre como foi a vida dela lá em Cuba, faz vlogs, essas coisas assim. Bem interessante. E já quero avisar que a conversa que a gente vai ter aqui com a Nadi é baseado na experiência que ela tem e na visão dela, né? A visão da Nadi Moura. Não é a visão do plano piloto, não é a visão, sei lá, mas é a visão que ela tem da experiência que ela teve de vida, vivendo em Cuba e vindo aqui para o Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a visão da Nadi e como que ela enxerga, né? Como que são as coisas lá em Cuba e como que é a experiência dela aqui no Brasil. Então já quero convidar ela aqui para a sala. Nadi, tudo bem? Tudo bem? Olá, Davi. Olá, pessoal que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por me convidar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vai ser um prazer, sério, conversar aqui com vocês e comentar tudo sobre o que a gente vai falar hoje. Conta um pouquinho pra gente, Nadi, como que foi a sua experiência aqui vindo pro Brasil? O que você faz lá no seu canal? Onde você mora agora? Então, pessoal, vou começar dizendo para vocês que eu estou aqui no Brasil há mais de 3 anos, tá quase 4, mas ainda não. Só 3 anos e pouco. Eu tenho meu canal faz 1 ano e acho que 4 meses. E o canal eu comecei fazendo tipo viagem, assim, só que começou a Covid, aí eu teve que ficar em casa. Aí foi onde comecei a falar sobre Cuba, falar sobre a minha vida, a chegada aqui no Brasil. E eu gostei muito do tema, do assunto. E eu vi também que o pessoal do meu canal também curtiu o conteúdo. Aí eu continuei falando também, faço viagens, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, na selva, tenho muitos vídeos, até saltando de paraquedas, imagina, tem muita coisa aí no meu canal. E, na verdade, é muito legal. Como foi que eu cheguei aqui no Brasil, minha primeira impressão? Gente, a primeira impressão do Brasil é muito... Não tenho palavras para descrever, né? Mas, é sério, foi muito chocante, né? Na verdade. Você mora em Manaus agora, né? Você foi direto para aí ou você já morou em outro lugar? Não, só morei aqui no Amazonas, Manaus. Sim. Ah, legal. E quais, assim, por que o Brasil, assim, de todos os outros países que falam espanhol também, na América Latina, ou até também nos Estados Unidos, eu sei que muitos cubanos vão para os Estados Unidos também, por que você ou sua família, por que vocês escolheram o Brasil? Primeiramente, eu acho que o Brasil é um país onde tem muitas oportunidades. O português não é muito difícil de aprender se você tem a língua materna, o espanhol, não é muito difícil, pessoal. O pessoal vê o português um pouco difícil no começo, mas na verdade é muito fácil aprender. Eu aprendi em 3 meses. Aí já depois que aprendi a falar as gírias, essas coisas. Mas Brasil sempre foi o meu país favorito, vocês não acreditam? Sério? Sempre foi meu país favorito, sério. E, por exemplo, na Copa Mundial, eu sempre ia com o Brasil. Nos meus países favoritos, sempre esteve o Brasil em primeiro lugar. Então, eu não acreditava que eu ia vir para morar aqui no Brasil. E por que, assim, o Brasil, do nada, assim, um dia você falou, eu gosto do Brasil, ou teve alguma coisa que você viu? Como que foi a sua introdução, assim? Gente, por exemplo, lá quando os cubanos falam, já até aqui, não posso mais viver aqui em Cuba por causa da situação, né? É de um dia para outro, pessoal. Já não quero mais, tenho que vender minhas coisas, tenho que ir embora, quero ajudar minha família. E pronto, você consegue. Porque quando você tem uma ideia de se proponer alguma coisa, gente, você consegue. Então, a gente conseguiu sair de Cuba por esse motivo, né? Por situações econômicas. A gente não estava tão mal economicamente, mas é por isso que a gente conseguiu sair de lá. A gente conseguiu vender a nossa casa, tudo que estava dentro da casa, e a gente conseguiu sair, graças a Deus. Porque, na verdade, lá em Cuba, se você tem casa, sei lá, dentro da casa, você não consegue comida, você não consegue se alimentar bem por causa da situação, né, do país. Sim, e já vamos falar um pouquinho sobre isso também. E voltando assim um pouquinho sua experiência aqui no Brasil, como é que foi assim já falou que o português foi difícil, assim, quer dizer, foi fácil para você, né? Mas teve algum choque cultural, alguma coisa assim? Quais são as semelhanças entre o cubano e o brasileiro, assim, que você conseguiu se identificar bem? E algumas coisas diferentes também. Primeiramente, o choque cultural foi um pouquinho, né, forte na hora do idioma, né? Na hora de tudo, porque, por exemplo, quando você chega aqui, você fica surpreso com tudo, como já falei anteriormente. Mas, assim, o brasileiro e o cubano são muito parecidos. Porque eu já ouvi na internet que o povo brasileiro é o mais feliz do mundo, né? E o cubano é uma pessoa assim, que gosta muito de se divertir também.
E graças a isso eu me consegui relacionar muito bem com o brasileiro. Mas o choque cultural sim foi grande, pessoal. Né? Muito grande, imagina. Quais são as maiores diferenças assim que você notou assim logo de cara quando você chegou? As diferenças, primeiramente as ruas cheias de carros, né? O trânsito enorme, lá em Cuba não tem trânsito. Outra coisa, os mercados. O supermercado foi o que mais me chocou. Sério. A quantidade de comida, né? O pessoal que pode comprar aqui no Brasil comida liberada, se você pode comprar a quantidade que você quiser, isso me chocou muito. Por exemplo, lá em Cuba a comida é pouca e é limitada, entendeu? Por exemplo, você não pode ir no mercado comprar 6 óleos. Lá em Cuba é só um óleo por família, sei lá, um mês inteiro para a família. E assim, muito ruim. Tudo é limitado e eu não estava acostumada a ver tanta comida no mercado, né? Isso, as shoppings, é muito lindo, sério. Tem muitas coisas. Aqui tem muita coisa de marca. Lá em Cuba não tem, por exemplo, Nike, Adidas, Levi's, essas lojas de marca, né? Em Cuba não tem nada disso. E foi muita coisa que me chocou muito. E quais são algumas coisas que você sente falta de Cuba? Principalmente, eu, na verdade, vou ser muito sincera com vocês. A única coisa que eu sinto falta de Cuba é a minha família, meus amigos, mas lá. Só isso que eu sinto falta, na verdade. Porque o que mais vou sentir falta? Não tem mais nada para sentir falta, né? E quais são alguns, assim, então, coisas que as pessoas pensam sobre, alguns estereótipos que as pessoas pensam de Cuba, que é verdade ou alguns que não são verdade também? Então, por exemplo, os brasileiros, muitos falam que Cuba é boa, que Cuba é um país top demais, por causa que eles acham que Cuba é uma potência médica e que Cuba é o melhor país na educação. E, na verdade, isso não é verdade. Gente, eu coloquei um vídeo no meu canal, acho que a semana passada, eu estava falando sobre a falta de medicamentos em Cuba. Como uma mulher, uma ativista pelos direitos humanos, sabe, uma personalidade em Cuba, ela morreu por descuidados, né, da medicina cubana. Não tinha medicação para ela, não tinha alimentos para ela. Ela morreu desnutrida. Então, na verdade, é muito triste. Cuba não é uma potência médica. Primeiramente, não tem medicamentos. Você vai para a farmácia, está com dor de cabeça, está com asma, você não consegue o seu medicamento. É, na verdade, gente. Você vai tirar um dente na clínica, não tem luva. Não tem luva. E por que falam, então, assim, que é uma potência médica, assim? De onde veio essa ideia, assim? Gente, porque tem muitas pessoas que promovem o comunismo, entendeu? O socialismo. Então, eles ganham por isso, né? A corrupção é rica, né? Os políticos são ricos. Por causa que promovem isso. E eles ganham promovendo. Afinal, eles ganham. Mas, na verdade, gente, eu convido para vocês irem lá e morar como realmente um cubano, né? Porque às vezes eles vão de turista, brasileiros vão de turista e vão para o melhor hotel que custa $100 um dia, mas um cubano não pode ir num hotel que custa $100 um dia, porque um cubano ganha $40 mensual. Então, da onde vai tirar esse dinheiro? Não tem como. Sim. E não é um hotel do melhor, não. É um hotel de classe média, $100. Os melhores custam $300 um dia, uma noite, né? A gente não pode. Eu nunca fui num hotel desse. Na verdade, eu sou cubana, morei 16 anos lá em Cuba e nunca fui num hotel desse no Baradeiro, dos melhores. Nunca. Vamos tocar na educação, porque o conceito de Cuba é saúde e educação. Saúde não presta pra nada, sério. Os médicos, eles fazem muito dinheiro com os médicos lá em Cuba, os ditadores, porque enviam médicos para diversas partes, né? E eles pegam a maioria do dinheiro dos médicos e dão para os médicos uma miséria de dinheiro, entendeu? Eles se fazem ricos fazendo médico. Lá em Cuba é uma fábrica de fazer médicos, na verdade. Outra coisa, educação. Eu na escola é horrível. A escola em Cuba é horrível, gente. Primeiramente, o material escolar é de 7 anos atrás. Os livros davam folhas assim, os livros. Quando você ia ler um livro, as folhas eram assim. Você não conseguia ler, faltavam folhas. Sério, era horrível. Muito quente, as escolas caindo aos pedaços, as mesas, horrível. Então, eu não sei aonde está essa potência médica e essa educação, né? E tem diferença, assim, talvez de bairros, assim? Um bairro que a escola é melhor do que o outro? Ou só mais ou menos tudo generalizado? Não, tudo é igual. Tudo é igual. E, às vezes, por exemplo, muitas pessoas criticam o governo na Venezuela, por exemplo, que talvez chega um pouquinho mais perto, falam que na Venezuela muitas pessoas estão sofrendo de fome, mas são pessoas, né, que não apoiam o governo. Aquelas que são próximas do governo, elas têm tudo de bom.
Elas têm acesso à alimentação, têm acesso a uma saúde boa, têm acesso à educação boa, mas são pessoas assim próximas. Isso é parecido lá também? Imagina que, por exemplo, lá o pessoal que defende o comunismo, eles estão piores que os que são da direita, entendeu? Por causa essas pessoas que defendem o comunismo, que falam, nunca vou embora de Cuba, Cuba é melhor que outro país, são as pessoas que ganham, assim, pouquinho de dinheiro, que estão morrendo de fome em suas casas, que não tem internet, que tem uma qualidade de vida muito baixa. Esse é o tipo de pessoal que defende. Agora, o pessoal que não apoia o comunismo vai embora daí. Por exemplo, eu fui embora. Explica pra gente como que funciona o governo lá, porque a gente não sabe, né? É um governo, assim, comunista. O que isso quer dizer? Tem o presidente lá, que ele é como que tem um parlamento, alguma coisa? Tem algum tipo de eleição? Gente, o presidente agora é Miguel Díaz-Canel. Lá em Cuba não tem eleição, a gente não pode eleger nenhum presidente, eles mesmos escolhem, primeiramente isso. Segundo, o governo de lá de Cuba, comunismo, que significa um país comunista, que você está enriquecendo os ditadores, entendeu? Lá não tem nenhum empresário, lá não tem empresários, lá não tem nada. Por exemplo, aqui no Brasil tem empresários, tem empresas, grandes empresas. Esses empresários contratam outras pessoas para ajudarem, né? Tem emprego, tem trabalho. Lá em Cuba não tem empregos assim, porque aqui não tem empresa. Então, como vamos melhorar, né? Não tem nada. Lá não deixam o pessoal se enriquecer. Por exemplo, um país social-democrata, ele inculca que todo mundo seja igual. Mas eu sei que igualdade é muito bom, né, para um povo, mas não todo mundo pode ser igual. Então, lá em Cuba, querem que todo mundo seja igual, mas de um jeito estranho, mas não querem que todo mundo seja rico, não querem que todo mundo tenha uma economia boa, querem que todo mundo seja uma desgraça sem dinheiro, né? Um miserável que não tenha para comida, que viva sempre pensando que vai comer amanhã, porque não tem comida, não tem de onde tirar comida, assim, a miséria funciona assim. Sim. E como é que é, por exemplo, o trabalho, assim? Você quer, digamos que você mora lá em Cuba, e aí você quer ser, não sei, médico, você quer trabalhar no comércio, você pode escolher, tem essa liberdade de escolher, você pode escolher, e como que você se torna assim, sei lá, como é que você escolhe uma carreira lá? Por exemplo, vamos começar em geral. Lá em Cuba, você passa pela primária, né, de 5 a 11 anos, secundária de 12 até 15 anos. Na secundária, você faz acumula muitas notas. Aí você pode escolher, depende das suas notas, você pode escolher as melhores escolas. As melhores escolas lá na Cuba são IPVC, IPV e os Camilitos. E os outros são técnicos de, por exemplo, técnicos de enfermagem, técnicos de agropecuária, essas coisas assim. E esses três aí primeiros podem escolher carreiras universitárias, por exemplo, medicina, direito, entendeu? Assim. Lá na Cuba, na verdade, quem tem um promédio acima de 85 pode ser médico. Então, praticamente, os meninos lá, eles optam muito por medicina, porque medicina é o que mais dá até agora, né, em Cuba. E tem também a possibilidade de sair do país algum dia, na verdade. É por isso que todo mundo opta por medicina. E se você não estuda medicina, você consegue abrir um comércio seu, assim, por exemplo, eu quero, sei lá, vender pão, eu posso fazer isso? Lá em Cuba, minha mãe e eu tínhamos, um lanche, onde vendíamos pão com, sei lá, pão com manteiga, pão com ovo, um monte de doces, muitos doces, sucos. Aí, como eles não querem que você prospere, né? Todo dia eles iam aí ficar de olho, perguntando de onde vocês tiraram o pão, de onde vocês tiraram o suco, de onde vocês tiraram a manteiga. E era tudo assim, pessoal. Aí não dá pra fazer nada lá em Cuba. Muito difícil você... É sério, muito, muito difícil. Porque eles querem saber de onde você tira as coisas. E a gente tira comprando, por exemplo, de um lugar onde, por exemplo, vende pão, mas é estadual, entendeu? Do estado. Porque não tem fábrica onde a gente possa comprar manteiga. Não tem fábricas. Não tem fornecedores. E uma dúvida que eu tenho, assim, recentemente eu fiz um vídeo sobre a China, né? Como que funciona. Eu fiz um vídeo como se tornar o presidente da China. E eu aprendi coisas que eu não sabia da China, né? Por exemplo, na China tem eleições. Eles não escolhem um presidente, mas eles têm eleições locais de um congresso local. Em Cuba também tem assim? Sim, por exemplo, a gente escolhe o presidente, por exemplo, do município. Do município. E esses municípios têm também lugares, entendeu? Por exemplo, no mesmo município tem lugares. A gente só escolhe o presidente do lugar.
Mas não tem importância de nada, porque, por exemplo, você reclama pelas ruas, pela rua que está ruim e eles não fazem nada. Onde eu morava, eu nasci, aí fui morar para outro lugar, com 5 anos, e a rua sempre esteve ruim. Eu não sei quantas reuniões ele fez com o povo, e o povo reclamando da rua que estava muito ruim. Os carros nem podiam circular direito. E nada se solucionou. Nunca era só 1 quilômetro. Nunca ajeitaram a rua. O cubano em geral lá, que mora lá, ele gosta de como as coisas estão? Ou ele reclama? Ou ele tem medo de reclamar? Como é que é? Ele reclama, ele tem medo de reclamar, né? E às vezes não reclamamos. Por exemplo, já você reclamando, você só pode reclamar assim nos seus pensamentos. Porque você sair com cartéis na rua é proibido fazer protesto, sempre foi proibido em Cuba, entendeu? Então, se você faz alguma protesta, você vai pra cadeia, entendeu? Não pode fazer protesto. Então, mas o cubano em geral, assim, eles gostam, assim, de como as coisas estão, ou eles culpam os Estados Unidos? Porque eu sei que muitas pessoas argumentam que a situação de Cuba tá agora porque os Estados Unidos faz um bloqueio, ou não sei, bloqueia muitas coisas, então dificulta acesso a recursos de Cuba. Sim, tem um bloqueio para Cuba, né? Se chama um embargo, né? Tem um embargo contra Cuba, os Estados Unidos, mas tem uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, que tem a ver o embargo de Estados Unidos para Cuba se, por exemplo, Cuba pode produzir arroz. Em Cuba tem terras. O cubano hoje em dia não tem arroz. Então, isso é uma coisa que não tem a ver com o embargo nos Estados Unidos. Hoje em dia tem lojas, tem supermercados MLC em dólares e o cubano não pode comprar. Nesses mercados em dólares já faz um ano, acho que 23 de junho desse mês, já vai fazer um ano que esses mercados em dólares estão em Cuba. E aí tem de tudo, tem arroz, óleo, tem carne de porco, frango, tem tudo, mas é em dólar, entendeu? E o cubano não ganha dinheiro em dólar, o cubano não recebe em dólares americanos. Então, quando a gente vai fazer a troca de dinheiro, você tem que dar muito dinheiro para receber $1. 50 pesos cubanos para você receber $1, imagina. E o cubano ganha $40. O salário maior é $40, mas na verdade o cubano ganha menos hoje em dia. E assim, a relação entre Cuba e China, assim, os cubanos, eles pensam assim, nossa, a gente tinha que ser como a China, porque a China é parecido com a gente, mas eles estão muito melhor, ou não se fala muito disso? Não, na verdade em Cuba não se fala muito da China, tem produtos que são importados da China lá em Cuba, né? Porque a maioria dos produtos de Cuba são importados, por causa que lá Cuba, como não tem muito comércio, não é produzido quase nada, entendeu? Só alguns sabonetes assim, uns shampoos de qualidade esquisita, mas quase todas as coisas, as poucas coisas que tem, são importadas. Mas o cubano não fala muito de China, é um tema que não é tocado muito lá, certo? Não é tocado. Interessante. E qual, assim, acesso ao mundo fora vocês têm, assim? Porque eu sei que na China é bem controlado, assim, eles não têm Facebook, o YouTube também, e lá, assim, também, vocês têm acesso, assim, vocês conseguem saber o que está acontecendo fora do mundo ou é mais difícil? Por exemplo, lá em Cuba, a situação da internet é um pouquinho ruim. Já você sabia disso, né? Eu imaginei. É um pouquinho ruim. É um pouco limitada a internet e, além disso, as redes sociais também estão controladas. Você, por exemplo, tem coisas que no YouTube que você não pode ver, entendeu? Eles privam alguns vídeos que os cubanos não podem ver. Inclusive, seu chip está controlado pelo governo, entendeu? Seu chip. Então, lá tudo é controlado. Na verdade, tudo é controlado. O cubano em geral, assim, sobre a sua história, sobre a Revolução, Fidel Castro, Che Guevara, esses assim, são ícones, né, da história cubana, assim. E hoje em dia, assim, eles são ainda bem reverenciados ou uma coisa assim mais... Sim, bastante, né? Mas a gente tá nem aí pra isso, só que, por exemplo, na morte de Fidel, essa é uma coisa que até agora em Cuba é história, né? Que isso tem que fazer reverência a essas coisas, mas o cubano não tá nem aí pra isso, na verdade. É uma obrigação, não é que a gente quer lembrar essas coisas nem nada, mas é uma obrigação. Sim. E tem muito sentimento contra os Estados Unidos? As pessoas não gostam, assim, falam mal? Não, ao contrário, os cubanos só querem ir embora para os Estados Unidos. O cubano sabe que isso de bloqueio, de embargos contra Cuba é somente falas do comunismo. Porque, por exemplo, se tem um embargo de Estados Unidos para Cuba,
como é que tem tanta comida nos mercados em dólares? De onde eles tiram essa comida? De onde tiram essas coisas? Que tem a ver uma coisa com a outra. Eu sei que tem embargos, mas, gente, não sei se é tão babaca assim acreditar tantas coisas besteiras, né? Sério. Entendi. Algumas perguntas aqui, Diego. Muitas pessoas fizeram várias perguntas. Sim. Algumas eu já fiz aqui também, um dos inscritos. Já fiz aqui, misturei com minhas perguntas, mas tem umas outras bem específicas aqui. Por exemplo, o Ítalo, ele também perguntou aqui, como que a Cuba mudou? Ela mudou muito depois que Fidel Castro morreu? Mudou bastante, assim, as coisas? Depois que morreu? Empeorou ainda. Cuba tava mal, porque... Ele morreu, eu acho que eu tinha 12 anos quando ele morreu, e eu vim pra cá aos 16 anos. E tá igual tudo, empeorando cada vez mais. Cuba, cada dia que passa, é pior. Eu não sei aonde até a gente vai parar com isso. Sim. A Gabriela, ela quer saber aqui também, como é que vocês vieram pro Brasil, assim? Foi difícil? Porque eu tenho muitos amigos venezuelanos, e... eu conheço, eles têm muita dificuldade para vir no Brasil. Para ter um passaporte tem que pagar $200, para não fazer não sei o que tem que pagar não sei o que, e aí para sair é muito difícil. E em Cuba, como que é? Como que vocês conseguiram vir, assim? É difícil, fácil, caro? Os cubanos só tem visado livre para Rússia e para Guiana. E tem, acho que outro país aí, mas não lembro o nome. Mas se sei que Rússia e Guiana. Então a gente vem de Cuba para Guiana, compra uma passagem em $1.000, é muito caro. E logo da Guiana a gente vem pro Brasil pela fronteira, né? E quando você fala assim, quando você fala visto, né? É um visto assim que tá falando que a Rússia não deixa qualquer cubano vir, ou a Cuba deixa os cubanos irem pra Rússia? Entendeu a diferença? A Cuba deixa os cubanos irem para, por exemplo, para Guiana, no meu caso eu vim pro Guiana. Guiana, mas tem que voltar. Se não voltar, seus direitos... Você perde seus direitos em 2 anos. Se não voltar em 2 anos, você perde seus direitos como cidadão, perde casa. Se você tem casa em Cuba, o governo pega a tua casa. Se você tem um carro, ele pega teu carro. Pouca gente tem carro, mas enfim. O governo, se você tem uma moto, o governo tira. Tudo o que é de você, se você não voltar em 2 anos, é tirado. Por isso que o pessoal consegue sair vendendo suas casas, suas casas, suas pertences, tudo que tem lá. Tem um brinco, vendemos também, para poder sair. O H. Prestes, uma pergunta que ele quer fazer aqui é se o charuto cubano é bom mesmo. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu provei o charuto faz, acho, uma semana atrás, e na verdade, eu não gosto muito de fumar, nada dessas coisas, mas só provei, e na verdade tem um cheiro muito bom. Eu nem sei. Mas tem que ter cuidado, gente. Não fuma muito porque é ruim pra saúde. Só queria experimentar, porque naquele dia teve uma live com uma cubana e ela me perguntaram também a mesma coisa. Eu falei que não. Como é que é a religião lá? É permitido? Você pode ter a sua religião que você quiser? Sim, você pode ter a religião que você quiser, né? Só que, por exemplo, a religião lá em Cuba... a religião principal é a santaria, sabe? Eu sempre fui cristã desde pequenininha e quando eu estava na escola me suava muito. Eu era muito suada, me falavam muitas coisas, riam de mim, né? E aqui no Brasil eu vi que isso é muito diferente. O pessoal aqui é muito crente, né? E o pessoal, se não é crente, sendo ateu, eles respeitam você. Lá em Cuba não respeitam a religião, Então, assim, a maioria das pessoas não tem religião e aí não respeitam quem tem religião? Exatamente. Eu poderia dizer, gente, que lá 80% da população não é cristão. Mas é isso aí. Alguma outra coisa que você quer falar? Uma mensagem final que você quer falar para as pessoas? Antes de nós terminarmos? Então, pessoal, eu queria falar também para vocês que às vezes o pessoal, eu falando mesmo tudo isso, vocês não acreditam no que eu tô falando e, na verdade, é assim, gente. Eu não teria por que enganar o meu público, né, o meu canal. Para mim seria uma falta de respeito. Meus pais nunca me ensinaram a mentir. Eu sou cristã desde que eu nasci. E eu seria incapaz de contar uma mentira. Inclusive no meu canal tenho vídeos com provas. Minha família toda está lá. Então eu morei lá também e eu sei como que é tudo. E cada dia está indo para pior, sério. É todo dia para pior, para pior, para pior. Nunca melhora, sempre pioramentos. Então, amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por assistir o canal. Muito obrigado, Davi, por me convidar. Na verdade, foi um prazer. Gostei muito também. Das perguntas estiveram muito interessantes. Pessoal, muito obrigado por assistir aqui. Muito obrigado, Nadi, pela sua presença. O pessoal vai conhecer o canal dela, o Instagram dela também, que ela fala as coisas, né, das experiências que ela teve em Cuba e a experiência dela aqui no Brasil. Tem vários vídeos interessantes.
Se inscreve lá, se inscreve aqui também, põe aquele sininho pra gente ver, pra vocês poderem ver os próximos vídeos que vão vir, as próximas conversas, planejando falar com algumas outras pessoas, também vamos lá pra Ásia um pouquinho, conversar com algumas pessoas de lá. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Muito obrigado, Nádia, de novo, e nos vemos na próxima. De nada.